Eu sou Cláudia Hakim, advogada especialista em direito educacional, e eu estou aqui com a Marina Halpen, neuropsicóloga e sócia fundadora, junto comigo, no Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade. O Instagram do Instituto é @Instituto 2E. Marina também é psicóloga, mestre em psicologia clínica, e eu, a Marina, juntamente com a Patrícia Rezezaki, também sócia do Instituto 2E, escrevemos o livro Como Lidar com as Altas Habilidades, Superdotação, publicado pela editora Rogref, em que abordamos toda essa questão das altas habilidades e superdotação. A gente veio falar aqui sobre um tema que está sendo divulgado nas redes sociais, sobre. Primeiro veio a questão da manifestação e informação dos pais da Lulu, uma garota adorável, muito fofa, na internet, falando sobre ela ser laudada como superdotada. E foram perguntar para os pais da Alice, que é uma outra menininha muito, muito fofa e muito articulada, muito viva e que está em projeção nas redes sociais, se ela seria ou não superdotada, se ela já foi avaliada. E a mãe da Alice comentou que, não fez a avaliação e não que a Alice não tem esse, segundo ela, diagnóstico. Então, primeiramente, a gente gostaria de colocar que quando a gente está tratando meramente de altas habilidades de superdotação, não se fala em diagnóstico, fala-se em identificação, porque altas habilidades de superdotação não é transtorno, não é doença, é uma grande facilidade de aprendizagem. Então, o termo certo é falar identificação, mas eh, a gente entende que as pessoas costumam se referir a diagnóstico e é só para deixar claro que superdotação não é doença e não é transtorno. Eu acho que isso é o mais importante, né, das pessoas terem clareza, porque só a gente só está chamando atenção para isso, para tirar desse rol das doenças e dos transtornos, né, porque diagnóstico tem a ver com isso. É, tem a ver com isso e a nossa fala também vai puxar para esse lado justamente por que não falamos em transtorno, não falamos em dificuldades, não falamos em diagnóstico. Por quê? No caso da Alice, a mãe entendeu que não há necessidade em se avaliar, porque a Alice não apesar de Alice realmente apresentar, segundo ela, características de precocidade, de habilidade, facilidade na aprendizagem, isso é muito evidente nos vídeos. Ela desenvolveu habilidades precoces. A Alice não apresenta prejuízos na área de habilidades sociais, então que ela se relaciona muito bem com crianças mais velhas, crianças mais novas. Ela não apresenta questões, dificuldades sensoriais, e ela, assim, entendeu que por ela não ter esses prejuízos sociais e sensoriais e de alta intensidade, que ela talvez tenha ouvido na internet, que eu tenho ouvido, pelo menos eu tenho ouvido, Marina também, de uma maneira equivocada, de que seriam características inerentes à superdotação, prejuízos, sensoriais, uma hipersensibilidade sensorial, uma alta intensidade emocional prejudicial, ou então uma questão de dificuldade de adaptação social ou de interação social, isso não são características da superdotação. Então, a mãe da Alice entendeu que não era o caso de buscar, mas também porque a Alice está muito bem nesse momento, ela não tem nenhuma dificuldade, está tudo bem emocionalmente, socialmente. A gente tem muitos casos de pessoas com altas habilidades de superdotação que realmente não chegam aos consultórios das neuropsicólogas, porque estão bem atendidas, estão bem em suas necessidades, também nas suas relações. Eh, e assim, os pais da Lulu buscaram identificação, é muito bacana, porque a criança tem o direito de ter o atendimento educacional especializado a partir do 0 ano, segundo a nossa legislação, e se os pais ou a escola entende que a criança precisa daquele atendimento educacional especializado, é legal ter a identificação, que pode ser feita pela própria escola,
como pode ser feita pelos neuropsicólogos. Eu acho que o que é legal, assim, é aproveitar também esse caso, esse relato dos pais da Alice, né, a gente falar que, assim, tem tido muito equívoco de achar que a superdotação, ela está ligada a essas dificuldades, como a Cláudia falou, né, e não está. Então a gente quis também fazer esse vídeo para deixar isso bem claro, né, mais uma vez, de que a superdotação está ligada a uma facilidade de aprendizagem. E muitas vezes, assim, a gente vê que quanto mais equilibrado está o funcionamento cognitivo da pessoa, menos ela tem essas dificuldades. Se ela tem uma capacidade de adaptação muito grande, ela vai ter menos dificuldades, vai apresentar menos essas dificuldades. Então, assim, são muitas características, e quando a gente fala de uma superdotação que está bem atendida, né, assim, uma superdotação, até é estranho a gente falar superdotação bem atendida, né? Uma criança que está bem atendida nas suas necessidades ou nas suas, hã, naquilo que ela precisa, ela não necessariamente vai apresentar esse tipo de dificuldade, porque às vezes ela mesma vai encontrando formas de dar conta disso pela sua capacidade de adaptação. Não estou querendo dizer que outras crianças não estão sendo bem atendidas no sentido de não estão sendo bem cuidadas, às vezes elas estão sendo muito bem cuidadas, né? É só a gente ver, por exemplo, também o relato dos pais da Lulu super atenciosos, super participativos, mas aí tem a ver com o funcionamento de cada um. A gente vê dentro de uma avaliação, às vezes tem discrepâncias no funcionamento, isso tem a ver com o funcionamento cerebral, com áreas mais bem organizadas, áreas menos bem organizadas, né? E às vezes quando tem um funcionamento mais equilibrado, as dificuldades não aparecem, porque a própria pessoa, criança ou pessoa, né, porque os adultos também é assim, vai encontrando formas de lidar com aquilo, a partir do potencial que ela mesma tem. Eh, então eu acho que vale a pena só trazer essa discriminação de que, principalmente o que a gente queria trazer aqui, é de que a superdotação não necessariamente vem acompanhada de dificuldades, hã, sensoriais ou, outras dificuldades. Às vezes isso pode acontecer por uma questão de ajustamento, né, as pessoas não lidam bem ou ela não consegue se adaptar tão bem. Isso tem a ver com as características de cada um, né, com as características do funcionamento cognitivo, pode ter a ver com características de personalidade, pode ter a ver com o ambiente, enfim, são muitos fatores e a gente só consegue entender caso a caso, e poder fazer uma indicação do que a gente acha que é mais interessante de ser trabalhado, caso haja alguma dessas, dificuldades em alguma área, e é isso que a avaliação neuropsicológica pode ajudar, é nesse campo que a avaliação neuropsicológica pode ajudar, e muitas vezes até na identificação se tem alguma dupla excepcionalidade, se não tem, enfim, podendo fazer um mapeamento e uma identificação para poder encaminhar para o que for necessário. E, Acho que a questão é que eu não descartaria, no caso de crianças que apresentam as mesmas características que a Alice apresenta, considerar a hipótese diagnóstica de uma superdotação, pensando que ela não só porque ela não tem aqueles prejuízos sensoriais, emocionais, sociais, que relatados na mídia, porque isso não é critério de identificação. Então, os critérios são aqueles que a Marina ressaltou, é a grande facilidade de aprendizagem, é aquela a criança vai se destacar em relação ao ambiente que ela está inserida e claramente, exemplificando pela Alice, a gente vê claramente que ela se destaca muito em relação aos seus pares etários. Então, que assim, que pessoas que vejam, que pensem no exemplo da Alice, não deixe de considerar a possibilidade de uma identificação de superdotação só porque a criança não tem prejuízos ou dificuldades, pelo contrário, a gente tem muitas crianças ou até mesmo que já viraram adultos, identificados como superdotados e que ficaram super bem durante a vida, com suas relações sociais muito boas, muito bem desenvolvidas, sem
hipersensibilidades sensoriais, a gente recebe, assim, ou também não chegam ao consultório justamente porque estão bem atendidas em suas necessidades. Então, essas são as considerações que a gente gostaria de fazer e muito obrigada. Obrigada.